Olá, boa noite de novo. Vamos tentar mais uma vez. Parece que hoje teve um problema com o Instagram. Eu continuo sem ver os comentários aqui. Vou aguardar mais um pouquinho e ver se eu consigo chamar a Silvana. Mesmo que a gente não consiga ler os comentários, a gente de repente consegue fazer a live e deixar gravada. Tá? Vou ver se a Silvana já entrou aqui de novo. Silvana tá aqui, eu vou convidar ela. Vou só pedir um feedback para algumas pessoas para ver se consigo, se estão ouvindo a gente. Agora que eu tô lendo vocês, agora eu consegui. Silvana, te fiz o convite aí. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Agora eu tô lendo o pessoal, consegui ler aqui os comentários. Tivemos uma pane, mas já chegamos, voltamos. Isso, deixa eu ver, deixa eu me posicionar aqui, deixa eu arrumar aqui. Tá me ouvindo? Tá legal aí? Tá, tá sim. Se você puder chegar só a sua câmera um pouco mais para o seu rosto, que aí fica, tá assim, parece que tá um pouco de cima, de baixo para cima. Aí, E agora? tá linda, tá ótimo. Deu? Deu? Vamos lá. Boa Só um noite, minutinho. pessoal. Vou só desligar meu telefone aqui, senão ele começa a tocar. Boa noite, pessoal. Estamos mais um dia com mais uma pessoa para poder falar para a gente sobre autismo. Senão ele começa a tocar. Peraí que tá dando interferência, acho que é Deixa eu só eu. desligar, eu também vou abaixar aqui, só um minutinho. Tá. Deu? Ok. Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente está fazendo esse mês de conscientização do autismo. Cada dia a gente traz um profissional, né, de uma área. Nós teremos também autistas falando sobre o autismo, né, sobre o que eles gostam de fazer, como foi a trajetória deles. Enfim, tem muito conteúdo bacana ainda para o mês de abril. E primeiro, boa noite a todos. Meu nome é Daniele, eu sou fundadora e presidente da ASPAS, Associação de Pais de Autistas de São João del Rei. Nós estamos fazendo essas lives, né, com o intuito de fazer a conscientização sobre o autismo mesmo, tirarmos dúvidas das famílias, também divulgar a associação para que a gente possa conseguir convênio com as prefeituras, né, e começar o atendimento dos autistas na nossa instituição. Silvana, se você pudesse apresentar para a gente, boa noite. Boa noite. Eu sou Silvana, uma colaboradora da Aspas também, né? Meio offline, porque tudo está offline, né, Daniele? E eu sou Nossa, psicóloga comportamentalista, analista do comportamento e trabalho já há mais de 23 anos com autistas. Comecei com autismo adulto e severo e hoje tenho uma clientela que vai desde criança, intervenção precoce, passa por adolescência, adultos também, e trabalho, né, como falei, com análise do comportamento e focando aquelas habilidades que aqueles indivíduos, aquelas pessoas com autismo precisam de aprimoramento ou aquisição e de acordo com o que prega a ciência da análise do comportamento, que é uma psicologia comportamentalista baseada no behaviorismo. a gente tem da vontade de esmiuçar tudo, a gente sabe que o tempo é pouco, né? E a gente tem assunto que rende muito, mas fala para a gente um pouquinho o que é o autismo, né? E quais são os sinais, assim, né? Bem resumido, mas quais são os sinais na infância,
na adolescência e até mesmo na idade adulta que precisa de um alerta para que essas famílias procurem por um diagnóstico e comecem a tratar os seus meninos, Silvana? Uhum. O autismo, ele é um transtorno agora considerado, né, falado como um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso porque algumas pessoas, né, elas nascem, têm um desenvolvimento aparentemente típico e lá pelos 3 anos elas começam a apresentar algumas características que não podem ser enquadradas dentro de respostas e comportamentos do desenvolvimento considerado típico, né? Então, por isso que é chamado, e antes era chamado como transtorno invasivo do desenvolvimento, porque invadia o desenvolvimento e trazia transtornos de uma maneira geral ao desenvolvimento daquela pessoa. Quer dizer, a pessoa não se desenvolvia seguindo uma curva normal e esperada para o desenvolvimento humano. Então, no autismo, nós temos algumas alterações de critérios diagnósticos, e o último que nós temos agora é o DSM-5, né, que trouxe critérios um pouco mais amplos, e que fez com que uma série de pessoas fossem encaixadas dentro do transtorno, mas que, na verdade, as características centrais permanecem. Porque o autismo, mesmo que tenha outro nome, que seja chamado de TEA, que seja chamado de transtorno global do desenvolvimento, transtorno invasivo do desenvolvimento, né, ele traz uma série de características. Quando um transtorno traz uma série de características específicas, a gente chama de síndrome. Então, o autismo é uma síndrome e que tem características que precisam estar presentes ali dentro das características daquela pessoa para que seja dado, então, fornecido o diagnóstico. E essas características principais, elas dizem respeito à comunicação e à interação social. Antes, a linguagem era considerada também como uma característica e determinante para os quadros de autismo. Hoje, a linguagem é considerada uma característica, né? Nós temos várias características dentro dessa área da linguagem de comportamento verbal, que a gente chama. Então, mas ela não é determinante, porque hoje, com os critérios diagnósticos do DSM-5, nós estamos recebendo uma série de pessoas, né, um número grande de pessoas, inclusive, que apresentam características diferentes daquelas que nós já conhecíamos e que já vinham sendo descritas desde o DSM-3. O DSM-3, a sua revisão foi realizada, inclusive, por causa do autismo, porque o autismo foi tirado das psicoses e colocado como uma síndrome diferente, né? Que não se trata de psicose, não se trata de esquizofrenia. Então, o autismo é esse transtorno que traz, né, um acometimento na comunicação social, na interação social e na linguagem também. Né? Então, desde que, independente da fase na qual aquele indivíduo se encontra, a gente vai perceber que há uma falha nessas áreas, principalmente nessas áreas. Sim. Silvana, eu sempre comento com a Silvana é psicóloga do meu filho, do Pedro, e eu sempre comento com as pessoas, né, que a gente conversa, as pessoas que eu converso sobre autismo, o tanto que a psicologia comportamental foi decisiva na vida do Pedro, o quanto modificou tanto o Pedro quanto nós, família, né? O quanto a gente conseguiu entender, eu acredito que depois, um pouco depois, eu sempre falo isso com você também, né? Quando eu passei a estudar o autismo, eu comecei a compreender mais a importância daquilo tudo que estava sendo me falado, até por vocês mesmo, né? Tanto que eu fiz o curso de pais mais de uma vez, acho que eu já fiz umas 3 vezes, e eu sempre quero fazer. Porque eu acho que é de extrema importância a gente realmente entender
o que acontece no comportamento daquela criança e como é que a gente pode, daquela criança, né? Porque no caso do Pedro era uma criança, mas o que acontece com aquela pessoa e como a gente pode mudar a vida dela com coisas muito simples e compreendendo o contexto do que está acontecendo, compreendendo o que aquele menino quer, né? Conhecendo aquela pessoa. Então, Silvana, o que a psicologia comportamental faz na vida das pessoas? Porque muita gente acha que a psicologia comportamental ou ABA é para autista, e a gente sabe que não, né? Então, o que a psicologia comportamental faz para nós, pessoas, né? E, em especial, o que ela faz para o autista, né? Que, ao mesmo tempo, acaba sendo a mesma coisa, mas qual é a contribuição da psicologia comportamental na vida desses meninos? A análise do comportamento, né? Inclusive a gente escuta muita gente falar que é terapia para autista, é aba para autismo, e não é. É aba para o ser humano. Skinner era um estudioso do comportamento humano. As especializações que ele fez foi em psicologia, né? Apesar dele não ser um psicólogo, mas aqui equivale a psicólogo, porque depois as especializações que ele fez foi na área da psicologia, mestrado, doutorado, é americano, então a formação é diferente da nossa. Mas ele era formado em letras, né? E o que ele queria era estudar como se dá o aprendizado humano. E por que a escola, principalmente, precisa ser um lugar tão aversivo, tão ruim? Mas ele estava falando isso a partir de uma história de vida dele, porque ele não se adaptava bem na escola. E aí, então, a teoria que ele veio desenvolvendo, já com a influência de Thorndike, né, e da psicologia pavloviana também, porque não é a mesma coisa, é uma evolução da psicologia comportamentalista, mas que começou com alguém pensando em algo, né, e que aquilo ali foi aumentando e foi evoluindo, assim como acontece com outras áreas, né, da educação, da saúde, etc. E aí, então, o que ele queria era criar uma teoria, né, que pudesse dar uma base para criar estratégias para melhorar o aprendizado humano. O que ele queria é que nós nos tornássemos. Como é que a psicologia pode contribuir para que nós sejamos seres humanos melhores, melhores do que somos, né? Então, quando a gente começa a estudar Skinner, a gente vê que, olha, ele era também um inventor. E uma das coisas que ele inventou foi a máquina de ensinar, né? Para facilitar esse processo de ensino-aprendizagem. E a psicologia comportamentalista, né, conhecida também mais como análise do comportamento, mas antes a gente conhecia só como comportamento, só como psicologia comportamentalista. Hoje é que tem esse boom, né, de aba. Ela trata de comportamento humano e de como eu posso modificar esse comportamento humano para que aquela pessoa seja uma pessoa melhor e para que ela aprenda de uma maneira mais eficaz, eficiente, né? E que ela tenha qualidade de vida. Então, o que a gente pode ter como contribuição dessa área é, principalmente, melhora na qualidade de vida. Então, quando eu faço uma avaliação baseada em protocolos analítico-comportamentais, o que eu quero saber é o que é que essa pessoa sabe fazer, o que é que ela não sabe fazer e eu posso contribuir para que ela aprenda e para que ela consiga conviver em sociedade. Sim. Para que ela não apresente comportamentos disruptivos, para que ela aprenda uma comunicação funcional e para que ela possa ser feliz. O que eu posso fazer? Então, para mim, a psicologia comportamentalista, ela traz essas contribuições, principalmente, né? A ABA tem muito ainda, a gente ouve falar muito, mas temos ainda muito preconceito. Né? E temos pessoas que usaram erroneamente e por muitos anos essa ciência e que fez com que o nome da análise do comportamento fosse jogado na lama, né? Se a gente pudesse dizer assim. Então, a gente escuta principalmente muitos autistas, né, abominando a aba. E quando a gente escuta o que eles estão falando,
né, quando eu escuto eles falando, já ouvi alguns falando, eu fico pensando, poxa vida, esse profissional não fez o que tinha que ter feito, usou de forma errada, e ele acabou com a chance que essa pessoa, de repente, poderia ter com a análise do Sim, comportamento. O sim. analista do comportamento, ele não precisa ser um profissional que quer amarrar estereotipias, que quer amarrar comportamentos disruptivos e tirar daquela pessoa a forma que ela tem de ser ela mesma, né? Sim. O que a gente precisa tentar é mostrar para ele um outro caminho. Olha, se não fica melhor para você, e a decisão é sempre dele. Então, assim, essas pessoas tiveram uma história aversiva com a aba, isso é uma pena, né? É Porque, verdade. assim, as contribuições que essa ciência pode trazer, elas são ilimitadas, né? E como Uhum. você estava falando até no início da sua fala, não é só para autistas, é para o ser humano também. Se a gente usa princípios da análise do comportamento no nosso dia a dia e nem percebe, né? Uhum. Um fato que a gente faz e que a gente não percebe, né? E que a gente não coloca, aliás, dentro da análise do comportamento. Eu trabalho, no final do mês eu tenho meu salário. Se eu não tiver, eu não trabalho mais. Mas só eu ter o meu dinheiro também não é suficiente. Eu quero elogios pelo meu trabalho, eu quero reconhecimento. Isso é reforço positivo. Isso é princípio básico da análise do comportamento, reforço positivo, tangível, reforço positivo condicionado, generalizado, reforçamento social. Olha, você está bonita hoje. Quando você chega para uma pessoa e fala dessa forma, você muda todo o dia dela, né? Você faz com que ela se sinta bonita e que ela olhe para ela mesma. É Uhum. simplesmente um elogio. Isso é análise do Uhum. comportamento, É né? verdade. Uma das coisas que mais me encantei com a análise do comportamento, quando eu comecei a estudar com você, é, é a quantidade de, de protocolos e a quantidade de coisas que a gente consegue identificar dentro desses protocolos, é, de acordo com o desenvolvimento da fala, enfim, né? A infinidade de informações que a gente tem a respeito daquela pessoa diante daqueles protocolos, né? Que vocês usam, em especial os que eu conheci com vocês, que é Ables, Portas de Ables, enfim. É, e aí, Silvana, eu até estava conversando com a Beth, né? A Beth, diretora lá da Escola do Bom Pastor, e a gente estava falando sobre esse receber os meninos, né? Da importância desses meninos serem avaliados dentro, né? Seja no ambiente terapêutico Sim, fora, eu estou falando no caso da associação. Se esses meninos são avaliados e se a gente tem ali toda uma história daquele menino já catalogada dentro da associação, quando esse menino chega na escola, a gente adianta o trabalho e a aproximação daquela estrutura e facilita aquela estrutura de tal forma que você dá a oportunidade da escola trabalhar muito melhor, né? Isso estou falando da escola, sim, mas assim, em todos, até mesmo com os terapeutas fora, que ele fizer fora da associação, por exemplo, né? A importância dessas avaliações dentro do contexto escolar, principalmente foi o que eu conversei com a Beth, né? Porque, lógico, cada profissional tem a sua avaliação, mas você conseguir ter uma avaliação que já traz aquilo adiantado para você, né? E aí depois ela faz as complementares que precisam ser feitas dentro da área dela, eu acho fantástico. É uma das coisas que mais me encanta e que, assim, sim. que eu vejo a importância da análise do comportamento na vida desses meninos, sabe? Sim, é preciso que a gente saiba de onde começar. E você não sabe de onde começa se você não faz uma avaliação inicial. Né? E aí a gente não está falando de teste psicométrico, a gente está falando de habilidades mesmo. E é exatamente isso que você está falando. É preciso que eu tenha um diagnóstico acerca do desenvolvimento daquela pessoa. Porque o que acontece ele vai chegar na escola, é, vai ser exposto a alguns conteúdos, que são os conteúdos pedagógicos, por exemplo, e pode ser que ele não tenha pré-requisito básico para desenvolver aquele conteúdo. Eu não consigo ensinar um menino eu estava falando agora com os pais de um menino,
numa reunião, exatamente isso. Que ele está falhando na soma, né? Eu falei, mas sabe onde é que ele está falhando? Lá numa parte que é estrutural, e apesar dele estar alfabetizado, né? Já é um menino que lê, que faz interpretações de texto assim, bem simples, o que acontece? Ele ainda não está contando até 100. Então, tem alguns números ali que pode ser que ele desconheça. Se ele não sabe o que vem depois do 2, o depois do 4, o depois do 3, ele não vai saber quanto que são 2 mais 2, porque ele não tem essa elaboração, né? A mesma coisa de quando a gente está ali ensinando, agora ele está na idade de escrever. Se ele não manipulou massinha, se ele não brincou com tinta, se ele não brincou com areia, né? Então, isso daí, os pré-requisitos são muito importantes. Então, é preciso essa avaliação também para dar base para a escola, né? A escola, com esse processo de inclusão, escola e terapeutas precisam trabalhar juntos. Porque só assim esses meninos vão conseguir realmente serem incluídos na escola. Porque inclusão social é outra coisa, é outro papo, né? Esse é outro papo, é verdade. Você sabe, né, da minha paixão por esse assunto. Eu fico muito, assim, emocionada com os ganhos do Pedro durante, né, ele tá um lorde, né? Tá um mocinho. E assim, tudo isso me mostrou com essa pandemia o quanto ele estava preparado para receber uma situação completamente diferente, né? A gente sabe que muitos meninos não conseguiram fazer isso de forma online. Não foi fácil para ele também, a gente sabe, né, Silvana? O quanto foi difícil para ele, o quanto é difícil para ele até hoje, porque com todas as limitações que ele tem, ele gosta de uma farra, ele gosta de uma rua. Então, às vezes enche a paciência dele, mas ele gosta, é um ambiente que ele gosta de festa, né? Mas assim, o quanto ele conseguiu se readaptar às novas formas de aprender. Foi uma das coisas assim, que mais me chamou a atenção. E assim, diante de tantas famílias e até os próprios meninos não conseguirem, foi uma das coisas que me chamou muita atenção do Pedro. O quanto ele com todo... porque quando a gente fala do Pedro, a pessoa acha que é um autismo leve, que é um menino que não tem seus comprometimentos, e não é, né? É um menino que tem os seus comprometimentos e mesmo assim consegue vencer barreiras, né? Mas acredito que porque a forma que está sendo feita com ele, dá a ele a possibilidade de escolher outros caminhos. E agora também, assim, isso acontece com outros também, né? A gente, estou falando dele porque ele é um exemplo, né, para isso. De repente ele solta alguma coisa, uma frase completa, e a gente fica pensando, olha a elaboração que ele fez para chegar nessa frase, né? Olha o quanto ele aprendeu e ele ainda não consegue colocar para a gente, não consegue tatear para a gente, né? Então, para mim, assim, um grande ganho é quando eu estou ali em uma atividade com ele e ele fala para mim, eu não sei. Né? Porque antes, isso daí tem pouco tempo. E quando ele fala isso, eu não sei, né? E tem hora que a gente percebe perfeitamente que ele está de malandragem, porque ele fala, né? Tá com a perna lá, toda à vontade, fala, eu não sei, vamos voltar aqui para a atividade, você sabe sim. E as associações que ele faz, né? Que ele fez, por exemplo, de atividade, estamos citando o Pedro, mas porque isso pode acontecer com outros também, né? Não deve ser ignorado o que esses meninos estão vendo na televisão, porque aquilo ali pode servir como aprendizado. Aquilo serve, os desenhos servem às vezes como script social para eles, e através o Pedro conseguiu tatear que ele não estava bem utilizando um desenho da Peppa, então através da ecolalia é que eles conseguem se comunicar também. É preciso que a gente ouça, é preciso que a gente escute esses meninos de uma outra forma e não fale, ecolalia, isso daí não significa nada, porque alguma coisa significa. E a gente começa a saber o que significa exatamente por causa dos autistas que hoje falam, conseguem elaborar e conseguem explicar para os outros o que está acontecendo.
né? A nível que a gente, que está por dentro da pele, que a análise do comportamento chama de eventos privados, né? Que está por dentro da pele. E aí, então, o episódio da gente fazer atividade com ele, de quem é que você deve chamar quando você está em apuro. E ele usou aquilo ali, né? Que se não tivesse sido impedido, ele teria chamado a polícia. O Pedro, a Silvana fez um treinamento com o Pedro, né? Uma atividade com o Pedro, onde eles, quando você está em perigo, quem você chama, né? E aí tinha o corpo de bombeiro, polícia, né, Silvana? Polícia. Tinha várias situações ensinando a ele quando ele estivesse, né, em perigo, o que ele precisava fazer. E aí ele se viu numa situação onde ele ficou um pouco apertado, que ele não conseguia resolver. Aí ele pegou o telefone e ligou para o centro. Foi para onde que ele ligou? O corpo de bombeiro, acho. Foi para a polícia. Preciso de ajuda. Eu estou precisando de ajuda. Então, assim, a gente vê, né? Lógico que é uma situação. Foi muito interessante, a gente ficou muito feliz, porque você vê que ele está aprendendo dentro do contexto. Agora ele precisa aprender qual é o contexto adequado para chamar o corpo de bombeiro, né? Mas agora ele já sabe o que fazer se ele passar por alguma situação perigosa. Então, tudo isso. Só isso, né? O aprendizado está ali. Outro dia também ele pegou o telefone, o interfone do condomínio do pai dele e chamou e falou: alô, moço, eu preciso que conserte o meu Xbox. ele só não sabia para onde ligar, mas ele sabia que se ele pedisse para alguém, ele ia possivelmente conseguir. Então, são essas situações do dia a dia, né, Silvana? Eu sempre digo que trabalhar o potencial máximo desses meninos ele tomar um banho, escovar um dente, se limpar ou chegar no mercado de trabalho. Esse é o trabalhar o potencial máximo da pessoa. Independente, né? A gente não pode limitar essa pessoa, a gente tem que dar potência para ela poder fazer isso. Exatamente. Eu fico muito feliz quando eu vejo esses resultados no Pedro, né? Porque, de certa forma, ouvir os autistas falando, os autistas adultos que estão aí hoje nos contando, explica muito para mim, mãe, né? E acredito que para vocês profissionais também, mas para mim, mãe, explica muito do que está acontecendo com o Pedro. Uma das coisas que mais eu acredito que atormente as famílias, no sentido de não saber o que fazer, Silvana, é com relação às crises, né? E à medida que o Pedro foi melhorando, e melhorando no sentido de aprender, eu percebi uma diminuição muito grande dessas crises do Pedro. Sim. Eu queria que você explicasse para essas famílias a importância. O que é que acontece? Por que diminuiu com o Pedro, né? Vai diminuir com os outros? O que acontece com o autista quando ele começa a fazer um tratamento bacana, um direcionado, especializado, com pessoa que entende sobre autismo? O que acontece com ele? O que a literatura diz para a gente, e a gente consegue confirmar isso na prática, né, e com relatos desses aí também, como você está dando, é que à medida que a gente vai implantando habilidades mais funcionais nos repertórios desses meninos, a tendência é que os excessos comportamentais vão diminuindo. Isso porque, normalmente, né, é claro que os excessos comportamentais, o comportamento tem função, não acontece do nada, né? Então, nós temos diversas funções do comportamento. Uma das funções dos excessos comportamentais é quando ele é usado como forma de comunicação, uma forma de comunicação errada, e que recebe reforçamento. Então, a gente ensina para ele, quando eu quero bombom, eu bato. Quando eu quero bala, eu grito. E aí, então, a gente vai treinando. Assim como a gente treina os nossos típicos, né? A exigir coisas da gente também. É só fazer uma carinha de doce que a mãe logo vai lá e compra o brinquedo novo que o menino está querendo. É só fazer uma birra que a mãe vai lá e compra também. Autista também tem birra. Né? E autista tem birra, mas autista tem excesso comportamental também. O que a gente não pode esquecer é que enquanto eles estão lá novinhos, eles são crianças.
E quando eles são adolescentes, como os típicos, eles vão passar pelas mesmas dificuldades que crianças passam, que adolescentes passam, que adultos passam, e mais o autismo. Então, por isso torna-se mais complexo, né? Então, tem pessoas também que costumam colocar o autismo na frente do ser humano. E isso daí é outro erro que se comete. E aí, no caso dos excessos comportamentais, eles vão desenvolvendo-se e eles vão se tornando mais graves à medida que repertórios não são implantados no lugar daqueles excessos comportamentais, né? Que são as crises. Então, nós temos diversos artigos na literatura, inclusive de comportamentos que são chamados de CIB, e que são comportamentos autolesivos, né? E que vão também perdendo essa potência à medida que a gente ensina uma comunicação alternativa, por exemplo, que a gente implanta ali habilidades que vão fazer com que esses meninos se tornem mais funcionais, principalmente aqueles mais graves, né? Esses meninos que têm, e que hoje ainda são 70%, porque ainda não foi revista toda esse diagnóstico, essas pessoas que estão aí com diagnóstico de autismo, mas ainda não foi mexido em nada assim bruto, né? Os diagnósticos mudaram, mas nós ainda temos 4 meninos para uma menina, que é algo que eu acredito que vai mudar daqui a pouco tempo, né? Aí o autismo não vai ser mais azul, nós vamos ter que colocar um rosinha ali. Coloridinho. Assim como a gravidade, né? O que a gente conhece, sim, são os mais graves, porque esses aparecem mais. E são esses que têm os excessos. E às vezes o profissional não investe porque fala, é grave, não tem jeito. Tem jeito. Todo ser humano tem jeito, né? Por mais grave que seja. Se você faz, né? Aí eu vou falando aqui daquele que estava falando, uma avaliação que ela é realmente diagnóstica e que ela te mostra, olha, em que ponto que ele está, em que eu vou avançar com essa pessoa, você consegue, né? Sim. É a psicologia comportamental, por exemplo, que dota o profissional do que é que você precisa fazer com esse indivíduo. É ela que mostra o que você vai fazer com esse indivíduo. É ela que te mostra as ferramentas. E para cada um você vai ter que usar um tipo de ferramenta. Porque cada um é único. Isso daí é outra característica da psicologia comportamentalista, analítico comportamental propriamente dita, né? Cada ser é único. Quando eu faço uma comparação, eu só posso comparar esse indivíduo a ele mesmo. Isso era Skinner que falava. Né? Eu não posso comparar com outro. Os dados que eu tenho de um grupo servem para me orientar, mas eu só posso compará-lo com ele mesmo. Então, aí eu saio daquela forma que diz, mas ele tem que ficar igual ao filho do fulano, ele tem que ficar igual a ele mesmo, porque ele tem direito à sua individualidade. Né? Então, tem gente que fala, é muito rígido. É muito rígido, porque assim é exigido de uma ciência, né? Mas é rígido para o profissional, que adota essa abordagem. E não para aquele que faz aba, porque fazer aba é outra coisa. Você ser analista do comportamento é outra coisa completamente diferente. É um profissional que começou já lá na sua graduação, a sua formação, e não que fez cursinhos por aí. Né? Mas o assunto não é esse. A Tina está falando aqui, ou então eles acham que o menino é esperto demais e não precisa de terapeuta ou outro profissional. Exatamente, exatamente. Né? A grande dificuldade é você fazer os planejamentos e os programas de ensino para um autista leve. A gente escuta aí, de leve não tem nada, e de leve não tem nada mesmo. É mais difícil você fazer um programa de treinamento para ele do que para um que é grave. Porque o grave está ali, você tem uma série de habilidades que você vai trabalhar. Algumas vezes o autista leve, ele já desenvolveu estratégias para mascarar o autismo, para mascarar aquelas características, e aquilo ali vem como se fosse uma couraça, e até você penetrar naquilo e você descobrir o que é que está acontecendo, você já perdeu um tempo dele, né? Verdade. E esses meninos, né, com autismo leve, esses meninos chegar lá na frente, mas se você não ajudar, eles não conseguem também, porque assim é o ser humano, se você não estimula,
né? A gente não desenvolve, o ser humano tem esse defeito. Se você deixa lá paradinho na cama, né, ele vai ficar lá paradinho na cama. Agora, se você estimula, 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 né, ele vai, ele alça os voos que ele tem que alcançar. Isso com grave, isso com leve. Então, é de uma responsabilidade muito grande quando você tem na sua frente um autista com os seus familiares que também estão ali em sofrimento e é preciso que você pense, né, antes de falar. Olha, é um caso grave, ele não vai evoluir. Olha, é um caso leve, nem precisa de tratamento. Precisa sim. Ele precisa da condução. Todos eles precisam da condução. Né? E precisa ser um profissional que saiba sobre o que ele está falando e que saiba que tipo de clientela é aquela que ele está trabalhando. Não é qualquer profissional, não, que trabalha com autismo. Não, né? Não é qualquer um. É uma situação do Pedro que eu sempre lembro e que eu conto com muita, assim, muita clareza foi de como eu consegui entender os processos de crise dele, né? Uma é do computador, de quando eu cheguei e fechei o computador, você se lembra disso, né? Quando eu fechei o computador sem falar com ele e ele voou em mim. E aí vocês me alertaram para a necessidade, né, de eu falar, sabe, aquele negócio de mãe, grita, não sei o que, Pedro, fecha o computador, desliga, não sei o que. E eu não colocar tempo para ele. Como isso mudou na nossa vida a partir do momento que eu comecei a falar com ele, Pedro, acabou você tem mais 5 minutos, acabou o seu tempo, dá essa previsibilidade de situações para ele, o quanto ele melhorou. E uma outra coisa que sempre eu conto também, que eu acho muito interessante, é do dia que ele queria, ele estava tentando entrar no carro, o meu carro já tinha arriado bateria, e aí eu briguei com ele, fechei o carro e falei, o que você quer? Brigando com ele já, né? E aí ele pegou, fechou os olhinhos dele e disse que ele queria escutar Guns N' Roses. E aí não tinha, né, que eu mandei ele pegar. Se você quer escutar música, você vai pegar o seu fone, escutar no seu fone. E aí ele falou para mim, eu quero escutar Guns N' Roses, não me lembro a situação mais completa, mas o que ele queria não tinha no fone dele. E aí ali acabou a crise. Acabou a crise que estava começando. Eu falei, meu filho, eu entendi o que você quer. Vamos lá botar música no seu fone. Os dois acabou a crise dos dois, né? Acabou a crise dos dois, porque é desesperador, a gente sabe como o negócio funciona. E aí, assim, o quanto essa comunicação, né, faz falta para a compreensão. E o quanto a gente, família, precisa aprender a comunicar com esses meninos de forma que eles também nos entendam. Porque, às vezes, eu sempre falo isso para as mães da associação, às vezes ele não está entendendo o que você está falando com Exatamente. ele. E não é porque ele não sabe, é porque ele não está conseguindo contextualizar aquilo que você está fazendo. Muitas vezes eu, enquanto mãe, ia para um lugar, ia para o outro, não avisava para o Pedro, de repente o Pedro voava em mim e eu não sabia o que estava acontecendo. Hoje eu sei, né? E hoje eu faço questão de dizer isso para as mães. Da necessidade dessa previsibilidade. Né? Da rotina. A gente não tem rotina rígida lá em casa. Você sabe disso, né, Silvana? Tanto que o Pedro está agora aqui no Rio, né? Eu também estou no Rio, mas ele está com o pai. A gente não tem essa rigidez na rotina, mas ele precisa saber o que vai acontecer no dia dele, né? Então, queria que você falasse um pouquinho dessa importância também da rotina, de dizer, né, da importância da gente falar para ele o que vai acontecer no dia dele, isso no ambiente escolar, em casa. Sim, e que é uma estratégia muito simples, e que às vezes a gente fala também com os pais, e eles falam, mas isso é muito complicado de fazer, que é a agenda visual. Quando você coloca lá a agenda visual, né, fala, mas ele é adulto, ele lê. Coloca a agenda visual, escreve a palavra embaixo para não ficar muito fora do contexto dele, porque é exatamente isso, é dar previsibilidade. O que vai acontecer? O que você vai fazer agora? O que você vai fazer depois? Porque essa agenda visual, ela vai ajudar na elaboração do que eu vou fazer agora. E aí você dá segurança. Né? Quando você dá segurança, você elimina uma série de crises que poderiam acontecer
e crises que estariam por vir, porque ele sabe o que vai acontecer. Ah, mas vai ficar rígido, ele vai precisar seguir aquela rotina. Com a agenda visual, você consegue também trabalhar quebras de rotina, porque nós precisamos quebrar rotinas dos meninos. Não aquelas rotinas que precisam dar estrutura ao dia dele. Hora de comer, hora de descansar, hora de trabalhar, hora de dormir, hora da medicação, essas precisam ser fixas, né? Mas aquelas rotinas de, olha, usar um outro caminho para ir para a escola, usar um outro caminho para ir para a casa da tia, que são coisas simples e que causam um transtorno muito grande para esses meninos. Verdade. Porque quando você muda de caminho e você não fala que você está indo por ali porque a rua está fechada, ele não entende, estou indo para outro lugar. E o que eu vou fazer lá? A gente elabora rápido, porque a gente também sente dessa forma, quando a gente tem que mudar algo que estava programado. Mas a gente elabora muito mais rápido do que eles. Quando eles têm uma agenda visual, o autista é visual. Nós também somos. A gente se orienta muito melhor se você tem uma figura, uma seta que te indica o caminho, né? E aí, então, eles entendem o que a gente quer dizer para eles. É preciso que a gente use também frases curtas e objetivas. A mesma coisa acontece quando a gente vai explicar para ele por que ele não pode agora ouvir música. É simplesmente falar, agora é hora do banho. Fale Sim. com ele o que você quer dele, em vez de ficar dando sermão. No meio do caminho ele já não entendeu nada e ainda, além de ter a frustração ou a falta de previsão de que aquilo vai acontecer naquele momento, aquela atividade vai acontecer naquele momento, ele começa a não entender o que é que você quer dele. Então aí você já tem duas variáveis fora de controle, né? E para ele muito mais do que duas, porque a gente não tem acesso aos eventos privados. E aí então Sim. a coisa fica complicada, né? Quando a gente tem os filhos pequenos, é fácil, porque as demandas deles a gente consegue adivinhar. Mãe adivinha o que filho quer quando é criança, mas acontece que à medida que eles vão crescendo, as demandas vão ficando mais elaboradas e a gente não tem acesso a tudo. Exatamente. Então a gente não consegue mais adivinhar. E aí então é onde tem O a autista crise. cresce, né? O autista cresce. Ele não vai ser um bebê a vida toda. Você não vai, é uma birra, não vou segurar, vou deixar ele me bater. Ele vai crescer, ele vai ter mais força que você. E se essa foi a comunicação que você estabeleceu com ele, você está em sérios apuros. Porque se principalmente é um menino, ele terá muito mais força física do que você, por causa dos hormônios. Né? Não é porque ele é autista, não, porque o homem tem um hormônio que dá a ele força. E uma mulher não tem. E a outra coisa, né? Porque a evolução natural da nossa vida, ela é perversa, ela não poupa ninguém. Você vai ficar velha e ele vai estar Sim. E aí ele tem mais força que você. A gente hoje em dia já não consegue abaixar tanto no chão, né? Verdade. E não somos tão velhas, né? Não somos tão assim. Hoje, uma pessoa de 50 anos não é idosa como era considerada na época da minha mãe, por exemplo. Isso tem pouco tempo, né? Então, é preciso que a gente considere isso também. Nós vamos perdendo as forças. E a cada vez que eu enfraqueço, a força dele aumenta. Não porque ele é autista, não, porque autista tem uma força descomunal. Não, a mesma força que uma pessoa típica tem. Né? Só que a forma que ele se comunicou é sobrevivência. Para ele é sobrevivência. Então é claro que ele vai com tudo, né? E você tem a sua censura e ele não tem essa censura em alguns momentos, porque eu preciso fazer com que você entenda que, oi, tá doendo a minha cabeça. Exato. E eu preciso de um remédio e você não me ouve, então eu bato a minha cabeça na parede até eu arrebentar, porque você vai levar no médico, ele vai me dar um remédio. Que a dor de cabeça passa. De uma forma... É tão fascinante, assim, sabe? Eu, cada vez que eu estudo, mais eu quero aprender e menos eu sei. E essas coisas, essas informações, sabe? É que eu sempre quero levar, sabe, Silvana? Para as famílias. Porque, às vezes, a família não está entendendo o que está acontecendo, né, com aquele menino. E, às vezes, ele só está com dor de cabeça. Ou, às vezes, ele está com... né, sei lá, ele está crescendo, as pernas, né, os ossos estão crescendo. Dor do crescimento, né? Como acontece com qualquer outra criança, qualquer outra adolescente. Ô, Silvana,
E tocando nesse assunto, que é um assunto que você sabe que me fascina, que é autismo adulto grave, né? A gente tem uma pergunta aqui. Autista adulto grave, né? Intervenção tardia. Existe a possibilidade de qualidade de vida para esse menino e para essa família, Silvana? Existe, sempre existe. Se a gente desiste do ser humano, né? O que a gente está fazendo aqui? É preciso, da mesma forma, fazer a avaliação e ver o que Uhum, é que eu consigo ensinar para ele, não o que é que ele consegue aprender. O que eu consigo ensinar para ele, né? O que eu preciso aparar? Porque é claro que no autista adulto que veio crescendo com excesso comportamental, eu não vou conseguir zerar, por exemplo, 30 anos de comunicação de forma disruptiva, né? Mas eu consigo colocar algumas coisas no lugar, eu consigo fazer com que ele aprenda habilidades de vida funcional, eu consigo uhum, fazer com que ele seja integrado na família. Então, vou ensinar para ele a montar uma mesa para a família almoçar, né? A depender dos casos, a desenvolver habilidade motora, para que façam receitas simples, para que preparem o próprio lanche. É preciso considerar uhum. a faixa etária, em primeiro lugar, Sim. né? E ter sempre um parâmetro. O que é que pessoas da faixa etária dele estão fazendo? Isso daqui, Uhum. eu consigo ensinar isso para ele? Vai ser útil para a vida prática dele? Porque é isso que você tem que pensar para qualquer idade, para qualquer gravidade. Isso vai beneficiar essa pessoa em quê? Isso vai promover qualidade de vida. Então, vou ensinar para ele isso. Isso daí vai fazer com que o meu vizinho não chame ele de doido. Então, o problema é do seu vizinho. Eu não vou ensinar isso para ele. O seu vizinho tem que arrumar outro terapeuta e fazer terapia, É, né? adoro. A gente tem que começar a pensar de outra maneira, a fazer diferente. Eu não tenho que fazer coisas para agradar meu vizinho, para agradar o dono da padaria. Se o dono daquela padaria acha que meu filho é doido, eu não entro na padaria dele, eu compro em outro lugar. Eu vou Uhum. entrar numa padaria onde meu filho possa ficar na fila, onde ele possa comprar o pão dele, onde ele possa entregar uma figura e mostrar o que ele quer comprar naquela padaria, mesmo que eu Uhum. esteja atrás dele, né? Sair no caixa e comer o pão dele ou o doce que ele comprou na padaria, né? Sim. Eu vou na padaria que o dono não vai se importar se ele gritar lá dentro, porque ele sabe, ele está aprendendo. A Uhum. pessoa não consegue aprender se ela não estiver no ambiente social, né? Sim. Então, se você tem um comércio, a sua porta está aberta. Qualquer pessoa pode entrar ali dentro. Porque Uhum. se você não deixa qualquer pessoa entrar, que isso é preconceito e discriminação. Isso é crime, né? Uhum. Então, é preciso parar de esconder esses meninos e colocar a boca no mundo e dar a eles o que eles têm direito, que é conviver na Sim. sociedade junto com a gente, né? Aqui, quando a gente sai com os meninos, né, a gente tem que falar o que quando a gente saía, né, num tempo antes de pandemia, nós Voltaremos. nunca tivemos problema em nenhum lugar que a gente entrou. Muito pelo contrário, os meninos sempre foram muito bem acolhidos. Essa é uma vantagem que a gente tem de estar numa cidade pequena e onde as pessoas Uhum. rapidamente vão nos conhecendo, né? Sabe, olha, É. ela é uma psicóloga, ela faz o trabalho com esse menino, né? E em nenhum lugar que eu me lembre deles perguntarem, o que que ele tem, né? Isso é Uhum. muito interessante, é um dado que às vezes a gente não tem. Primeira coisa que eles perguntavam é como que ele chama, né? E aí a gente falava, isso é Ali muito tem uma bem. pessoa, né? É uma pessoa, como que ele chama, né? E os meninos, como entravam, quando entravam, né, já cumprimentavam o dono, já mantinham uma conversação do jeito que eles conseguiam, já sabiam que ali era um ambiente controlado e era um ambiente que eles podiam ter segurança, né? Então, isso é bacana também. Então, é possível ensinar em qualquer idade, né? É preciso saber o que é que vai fazer com que essa pessoa tenha qualidade de vida e o que vai fazer com que essa pessoa seja, acima de tudo, feliz. Uma pessoa feliz, que é isso que a gente quer para eles. Que é o que a É gente quer para a gente verdade. também, né? Sim, sim. Eu sempre penso nessa felicidade como um todo, sabe? Tanto do menino, né? O quanto o Pedro amadureceu, o quanto ele cresceu e quanto o quanto ele é feliz e o quanto nós também pudemos
né, nós modificamos enquanto família quando a gente conseguiu entender melhor ele, conseguiu dar a ele o que ele precisava naquele momento, porque ele conseguiu se comunicar, né? Ou Uhum, porque eu uhum. estudei e entendi que aquele momento dele é mais difícil e que eu, enquanto mãe, posso me controlar se eu fizer uma terapia, se eu buscar ajuda, se eu buscar Sim, conhecimento, sabe? Isso sim. tudo é muito, muito, muito importante. Silvana, aqui tem uma outra pergunta. Gostaria de saber como agir com relação aos medos que o meu filho tem. Foi um diagnóstico tardio, pelo que eu entendi, é um autismo leve e é um rapaz hoje de 18 anos. Aí vai depender dos medos que ele tem, né? Uhum, Os medos, eles são comportamentos também aprendidos. O que são comportamentos aprendidos? Comportamentos, tanto para, vou falar de aprendizagem, né? Então a gente pareia um reforçador e faz atividade, a depender da consequência que você tem, esse reforçador pode ser elogio. Então eu faço aqui uma continha, eu acertei, olha que legal, vamos fazer a próxima, vamos ver aqui, vamos jogar, né? Então isso daí, a aprendizagem para análise do comportamento se dá a partir da contingência ali, da consequência também, né? Qual que foi a contingência do reforçador? E os medos também são comportamentos aprendidos, né? Isso daí quem mostrou para a gente foi o Watson, né? Que é representante não do behaviorismo radical, mas metodológico, né? Não é da análise do comportamento, mas é também behaviorista. Foi ele que deu o nome, né, à psicologia comportamentalista de behaviorismo, é o pai do behaviorismo. Então, o que ele conseguiu mostrar para a gente? Que a gente não é determinado geneticamente, que a gente não nasce dessa forma já determinada e é isso que a gente vai ser o resto da vida. Porque na época era isso que a genética falava, né? Causou maior alvoroço, assim como causou alvoroço quando Galileu disse que a Terra não era quadrada, não era, né, que ela não era plana. Então, uhum, naquela época era a genética que dominava. Então ele sim, mostrou, olha, uma criança, ela quando nasce, ela não tem medo. A partir do momento que você vai pareando itens a estímulos aversivos, então a experiência que ele fez, o experimento que ele fez foi associar barulho a um bichinho de pelo, né? Um ratinho. E aí então a criança começou a ter medo de rato. E não só de rato, mas de todos os bichos peludos, porque houve uma sim. generalização, né? Então, provavelmente houve, a grosso modo, tá? Porque é muito mais arraigado do que isso. Houve um pareamento de um estímulo aversivo com aquele medo que ele está apresentando, e aí então há a transferência de estímulo, que a gente chama, para aquele item. Então ele tem medo. Né? Ele tem medo de barata porque uma barata pode fazer o que com você? Não pode fazer nada. Mas É. se você sucessivas vezes viu uma barata e, por exemplo, tomou um choque toda vez que você viu a barata, machucou, aquilo dali e você não se lembra, tá? Do aversivo, do que foi que pareou. Toda vez que você vê a barata, isso vai eliciar em você respostas que trazem à tona aquilo que é do aversivo. E a barata adquire um estímulo, a propriedade de estímulo aversivo também. E ali acontece o medo. Então, é um condicionamento. Para tirar o medo, é preciso fazer um contracondicionamento. Né? A depender, é claro que de um bicho a gente não vai parear, colocar ali um bicho na frente dele e vai fazer com que ele afague o rato, né? Mas se são medos que dá para a gente trabalhar, né? A gente faz o contracondicionamento. Pessoas que têm medo de chuva, né? Por exemplo. Então, vamos fazer atividades reforçadoras quando estiver chovendo? É Sim. uma chuva que tem trovões. Vamos então colocar uma música que seja agradável, que substitua o ruído do trovão. Então a gente tem algumas estratégias, né, tanto dentro da análise de comportamento, mas também assim, se é uma fobia, que é um medo mais exagerado, que é um medo que está mais arraigado mesmo, né? Aí nós temos que fazer o que a gente chama de dessensibilização sistemática. E a dessensibilização sistemática, ela é uma técnica da psicologia cognitivo-comportamental, né? Da TCC. Então, são estratégias que a gente pode utilizar para
contracondicionar, tirar essa resposta e substituir por outra. Modificação de comportamento. Aqui em casa a gente faz isso com o Pedro sempre quando a gente quer apresentar uma situação nova, por exemplo, tomar vacina, né? E aí, ele às vezes verbaliza, às vezes não, fala que não quer tomar, às vezes fala que tem medo. E aí a gente começa a mostrar tudo que a gente vai fazer com o Pedro, que a gente não tem como colocar ele na situação antes, a gente mostra em vídeos no YouTube, né? E assim ele começou a pesquisar várias coisas, ele tem várias pesquisas no YouTube dele. Mas é uma das formas que a gente usa aqui em casa de estratégia para poder apresentar situações novas para o Pedro. E aí, quando ele passa pela situação, eu não costumo, né? Não tenho o hábito de falar mentira para ele, que acho que é o que mais atormenta esses meninos, é você falar, não vai doer. E o negócio dói, Sim. Não tem lógica, né? Então, para eles que são tão literais com aquilo, vai doer, vai ser uma picada, vai te dar uma picadinha. Quando você dá essa previsibilidade, mais uma vez a previsibilidade, né? Do que vai acontecer para ele, ele já sabe que vai doer, mas ele consegue medir pelo menos o quanto, né? A gente sabe, né, que a grande maioria dos autistas tem essa questão sensorial muito à flor da pele. Então, isso daí pode ser um fator que leve a medos serem adquiridos. Né, por causa do sensorial mesmo, porque a depender do estímulo, ficou aversivo. Um barulho, um som, um motorzinho do dentista, então aquilo ali vira um medo, né, mas porque o sensorial está presente. Então é preciso, mais do que também contracondicionar, também fazer um trabalho de sensibilização sensorial. Né? Também é preciso ter essas cartas na manga, né? Pensar um pouco além, porque o autista ele tem questões que uma pessoa típica não tem, né? É verdade. Silvana, eu vou só responder uma pergunta aqui. Meu filho faz acompanhamento com neuro e ele deu o pedido de professor apoio para quando voltar à escola. No pedido possui o F84. Nada de laudo fechado, já é autista. Se ele tem o laudo, o médico já identifica ele como autista, já é um laudo. Sim. Se ele tem o F84. F84 então, você pode é um código. É um código que está lá no CID, né? Nós temos o DSM, que é mais utilizado por outros profissionais, antes usado mais por psicólogos, né? Hoje outros profissionais consultam também, mas os médicos eles usam o CID, que é o Código Internacional de Doenças, e ali estão listadas todas as doenças e transtornos, não só transtornos mentais, o DSM são os mentais. E aí, então, são números, né? Sempre tem uma letra e um número. A letra F é transtorno mental, né? E no caso de F84 é o autismo. Então, quer dizer, se ele colocou ali, ele caracterizou como autista, né? Como estando dentro do espectro. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Opa, peraí que tem aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Eu já até desmaiei depois de tomar vacina, Gabi falando. Gabi, o negócio é feio, né, Gabi? Tá vendo? Enganar esses meninos jamais. Eu sempre falo isso. Uma das situações que sempre a gente tinha problema lá em casa era eu não podia sair de casa, né? Eu fiquei durante muito tempo presa e foi com a associação que eu, mãe, consegui entender que eu podia me libertar, né? E eu podia sair de casa, isso só precisava ser estrategicamente formulado para o Pedro. Mas uma das coisas que eu nunca fiz e que às vezes as pessoas falavam, aproveita e sai escondidinho. Às vezes no ambiente escolar, eu nunca fiz isso, porque eu realmente achava que, além de, né, quem gosta, eu não gosto que minta pra mim, então eu não vou mentir pro meu filho. Sim, então, isso gera insegurança. A mentira com criança autista, principalmente, traz vários problemas, né? O que às vezes a gente vê também as pessoas fazendo, e às vezes a gente faz,
é, é que a gente não segue as mesmas regras para autistas que a gente segue para crianças típicas, né? E tem alguns pais e mães aí de típicos que fazem isso com as crianças também, né? Entra, na hora que ela entrar, eu saio. Aqui a gente nunca Sim, permitiu que isso acontecesse, não. Ela tem que ver que você está indo embora, né? Vai dar tchau, vai chorar, vai, mas ela vai aprender que você volta. Né? É preciso trabalhar isso. A gente não deve enganar, a gente não deve mentir, porque é como você está falando. Se você não gosta que façam isso com você, não faça com o outro. A regra é tão simples, né? sim, Você faria se fosse seu filho, você faria? Não, não faria. Então não faça com o filho dos outros, né? exatamente. Então Silvana, a regra é essa. é verdade. Silvana, você tem alguma coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta? A gente vai Já chegando tá. mais ou menos no horário para a gente conseguir encerrar. É, já chamando, alguém mandou aqui, só um minutinho. Os pais me perguntam por que eu consigo coisas com meus filhos, com seus filhos que eles não conseguem. Eu digo, eu digo para eles que o que eu falo, eu cumpro. Com o meu filho, eu também Sim, não minto. isso. Silvana sempre fala isso com a gente também, né, Silvana? Exatamente. Não promete se não Falou, vai não cumprir. promete o que você não pode cumprir, né? Seja verdadeira com seu filho. Se você quer modificação de comportamento dele, você tem que modificar o seu primeiro. A gente não pode exigir uma resposta diferente do outro se eu estou dando também sempre as mesmas respostas, né? Então, é preciso também disciplina, né? É preciso que você siga as instruções também do profissional que está acompanhando. Isso vai fazer toda a diferença, né? É preciso também que vocês sejam, acima de tudo, pais e mães e familiares, né? É, Não é, mas eu consigo fazer melhor que o terapeuta. Mas o terapeuta estudou para aquilo. E vai ter um momento que sim, você pega tudo, você vai ficar fadigada. E você não consegue ser mãe, profissional, professora. A gente já tem atribuições demais, né? Seja mãe, seja pai, seja irmão. Invista nos irmãos. Seus filhos exatamente. autistas vão precisar dos seus irmãos típicos. É preciso Uhum, fortalecer esse relacionamento. Fala-se muito em inclusão social. Começa dentro de casa. Facilite a interação social dos irmãos, deles com seus irmãos, porque são uhum, eles que vão ficar com eles depois. Se você sim, afasta, você gera inimizade. E aí aquela pessoa vai estar sozinha quando você não estiver mais aqui. Porque pela lei natural da vida, é, se é outra coisa que, né, que a gente precisa falar, a gente vai antes deles. E aí então uhum, como é que fica, né? Quem é que vai cuidar dele? É preferível que ele esteja com um irmão, com um familiar, do que com um estranho, porque um estranho não vai tratar da mesma forma que um familiar trata. É preciso ter essa exatamente. noção, né? Eu fico muito feliz, assim, quando eu vejo o relacionamento das meninas com o Pedro. A Helena acaba que é Uhum. mais carismática, a Maria Clara já tá maiorzinha, mas defende ele com unhas e dentes. Mas é muito, muito interessante ver, assim, a forma como a Helena se aproxima do Pedro, sabe? A forma como ela busca. Pedro, vem ler pra mim, né? E ele fala não quer, que não quer ler, ela pega e começa a ler para ele, mas bota ele sentado para poder participar com ela. É realmente uma troca muito rica que Aham. acontece entre os irmãos. E aí a gente, mais uma vez na associação, a gente, né, traz essa importância da gente cuidar tanto desses pais, dessas, né, de quem Sim, cuida dos sim. meninos, quanto dos irmãos, porque os irmãos sofrem muito. E eu me lembro da Helena Aham. pequena, bem pequena, e eu falando para ela, senta, senta na calçada, senta que seu irmão está em crise, sabe? Aham. Eu me lembro de situações muito, muito difíceis que a gente passou e que lógico que vão ficar marcadas nela, mas pode ficar marcada Uhum. de outra forma, né? De uma forma. Porque eu vejo que ela não se acanha diante das dificuldades, ela resolve, ela dá um jeito de resolver. Então, que as dificuldades que a gente passa, né, e essas famílias passam, possa ser ressignificada, né, Silvana? Porque a Sim, gente pode sim. cuidar deles também, dar atendimento. A gente, na associação, o nosso objetivo é dar atendimento aos meninos, mas cuidar dessa família e desses irmãos também, porque Sim, eles com também precisam certeza. ser cuidados. Com certeza.
Isso é muito importante, né? Não Ana, adianta nada a gente ficar pregando inclusão social se a própria família exclui, né? Então, exatamente. pensar um pouco nisso, né? E porque é uma família, né? E famílias típicas também têm esses tipos de problemas. O autismo é o menor deles. Ó, a Juju tá falando aqui, é verdade. A Juju Macedo tá falando, Juju Macedo. É, Silvana e Juliana. Thaís, as melhores analistas do comportamento do país. Ah, Excelente. A ela tem Tina, a suspeita. Ela é nossa supervisionanda, está com a gente há um tempão, lá de Aracaju. Juliana, profissional competentíssima também. que delícia. Obrigada, A Ju. Tina tá falando, excelente live, obrigada a vocês. A Cíntia está agradecendo, concordo, Tina, excelente live. Silvana, fala um pouco sobre a necessidade de usar medicamentos. No caso, né, do autismo, sempre tem isso. A autista precisa usar remédio, né? Não existe remédio para autismo. O que às vezes os médicos utilizam são alguns medicamentos que vão controlar algumas respostas ou às vezes comorbidades, né? É preciso ter muito cuidado como quando vocês, enquanto pais, forem ao médico, porque vocês vão sair de lá com uma receita, né? A não ser que esse médico seja muito consciencioso. Então, principalmente, se é uma criança muito pequena, reavalie, converse com o médico da real necessidade. Tem algumas patologias, algumas comorbidades, aliás, que precisarão sim da medicação. Por exemplo, se ele tem uma epilepsia associada, você tem que dar um antiepilético, um anticonvulsivante, né? Mas a gente não controla autismo com remédio. A gente controla autismo implantando habilidades. E a gente não quer controlar autismo, né? A gente quer Exatamente. fazer com que eles possam ter as suas características. A gente não quer conter estereotipia, a gente não quer conter ecolalia, porque isso também é uma forma de comunicação. A gente quer tornar funcional para eles mesmos, né? Uhum. E essa parte de medicação é preciso ser muito criterioso, né? Porque elas são processadas no fígado. E o fígado da Sim. gente, imagine uma pessoa que começa a tomar esse tipo de medicação que causa dependência física, né, a dependência química, e ela vai tomar essa medicação desde os 3 anos, quando ela tiver com 17, imagine como que não está o fígado dessa pessoa, né? O autismo, ele não tem nada associado que diga que a estimativa de vida dele é menor do que de outras pessoas. Mas, se é uma pessoa que é entupida de remédio para ficar contida, né? É. Então, isso tem que ser repensado. Ah, ele é hiperativo. Se é uma está atrapalhando, que é uma barreira para o desenvolvimento, para a implantação de habilidades, aí sim, é preciso ser considerado, né? Mas aí Uhum. a decisão é do médico, né? E é preciso Uhum. também que a família pondere junto ao médico se realmente isso daí é necessário, né? Quando você dá a medicação, você tem que pensar que alguma alteração está acontecendo no organismo dessa pessoa. E há estudos Sim. que mostram que o que você ensina para uma pessoa quando ela está medicada, nem sempre ela responde quando ela não está mais medicada. Fizeram pesquisa também com ratos, né? Colocaram ratos no labirinto e ensinaram para eles, um estava medicado, o outro não. Ensinaram para ele o caminho do labirinto que chegava até o queijo, no caso, né? E os dois conseguiram. Aí depois, quando tiraram a medicação daquele rato que estava com a droga, né? Ele não sabia O caminho. o caminho do labirinto, qual ele teria que percorrer para chegar até o queijo. E o outro conseguiu fazer. Então é preciso saber disso aí também, ter essa informação, porque fica nessa mudação de remédio. Ah, não fez efeito, troca por esse, troca por aquele. Tem, Aumenta a inclusive, dose, diminui a medicamentos, dose. né, que são utilizados no Brasil e que nos Estados Unidos somente com ordem judicial, que é o caso da Ritalina, porque tem mercúrio na Uhum. fórmula. Então, Sim. o que é que nós estamos dando para os nossos meninos? É preciso questionar isso também. É necessário?
Eu consigo fazer um manejo comportamental? Eu consigo fazer uma modificação de comportamento? Isso que ele está apresentando é comportamental? Se for comportamental, não precisa de remédio, precisa de um comportamentalista, né? E não de uma medicação, né? Uma das coisas que eu sempre pergunto, porque a gente, né, na associação, a gente acaba virando ponto de apoio para essas famílias, né? E às vezes a mãe fala assim, eu preciso levar meu filho ao médico, eu vou ver se ele passa um remédio, ele tá muito assim, assim, assim. Aí a pergunta que eu sempre faço, ele está fazendo todas as terapias que ele precisa? Sim. Porque assim, se ele não está sendo tratado, ele não vai melhorar, né? A tendência é que ele piore. Então, será que a medicação é o que vai resolver? Eu não consigo ver dessa forma, principalmente com os meninos pequenos que estão ali com a plasticidade neural toda pronta para trabalhar, né? Não que os meninos maiores não tenham, mas eu penso dessa forma, sabe? Então, assim, por isso que eu luto tanto na associação, sabe, Silvana? Para que a gente consiga dar todos os atendimentos para os meninos, ao invés de dar coisa picada ou de tempo reduzido, para aí sim, depois de tudo aquilo avaliado, olhado aquele menino, trabalhado, falar assim, sim, esse menino precisa realmente de uma medicação. Sabe? Sim. Eu acho muito grave. Exatamente por essas questões que você está falando. É uma questão assim, bem delicada, mas você tem que saber também, assim, por exemplo, quem é o profissional responsável ali, quem é o profissional que está também te apoiando, né? Porque no caso assim, de psicólogos, comportamentalistas, analistas do comportamento, a nossa formação não é médica, né? Se você tem um profissional, por exemplo, que é um enfermeiro, que é um médico, ele vai o enfoque desses tipos de profissionais é medicamentoso, dos outros não, né? Fono, TO, psicólogo, nosso enfoque não é esse, porque a nossa formação é outra, né? E a gente conseguia fazer um trabalho muito bom com o Dr. Jorge Diogo Luiz, né? É um neurologista, porque ele atendia os meninos da clínica, e aí então ele fazia parceria com a gente. Isso aí continuou com os outros médicos que trabalhavam na clínica também no Passion, que ele falava com a gente, vou tentar diminuir, vocês conseguem segurar em questão de comportamento? E a gente falava, pode tirar. E ele falava, me dá notícia. Ele tem que, se der alguma alteração, vai ser a partir do 5º dia. E a gente entrava ali com o tratamento comportamental e o menino não tinha qualquer alteração e o remédio estava sendo tirado. Remédio que às vezes eles chegavam já de casa com mais de 10 por dia. Né? Então, foi uma coisa que nós conseguimos lá também, porque o médico que tirava e a gente foi conseguindo. Nós tivemos um dos meninos que ele estava já sem nenhum medicamento. E era comportamental, né? Não era neurológico. Foi o que aconteceu com o Pedro também, né? Fica muito agitado, mas é ele, né? Não é ele contigo. Porque ali ele está contido quimicamente. Então, é preciso pensar nisso daí também. Então, se você vai no profissional e o que ele te orienta, o que ele fala, vamos levar no médico para dar um remédio, desconfie desse profissional. Ele quer sossego. Ele não quer ter o trabalho. Ele quer o menino sentadinho lá no consultório dele, sem sujar tudo, sem fazer bagunça, sem você ter que cobrar dele, né? Então, isso aí é questão de seleção. Que tipo de profissional que você quer com seu filho? O que contém quimicamente ou o que ensina para ele como ele precisa estar, ou o que ensina para ele comportamentos funcionais ou respostas funcionais, né? É uma questão de escolha. É verdade. Silvana, você sabe que eu fico conversando com você aqui, né? Eu fico. Eu gostaria de agradecer muito. A Sandra está mandando os parabéns aqui pela live, falando que muito top esse esclarecimento sobre a medicação. Eu acho que é necessário a gente tocar em algumas questões, principalmente quando trata, né, de terapias que falam sobre o comportamento e que pode ensinar e que pode mostrar que não tem necessidade, às vezes não tem a necessidade da medicação. Então, que a gente pode trabalhar de outra forma, né, tendo um acompanhamento
direcionado, personalizado, tudo isso que a gente sempre fala, né? Com profissionais que realmente conheçam o autismo. Não é qualquer profissional que trabalha com Sim. autista, a gente sabe disso, né? Por causa das questões comportamentais mesmo. E E agradecer, Silvana. essa Pode falar. questão médica também, né? Só assim para fechar, eu tive um médico que trabalhou comigo e que ele falava o seguinte: se a pessoa toma mais de 3 medicamentos, já tem alguma coisa errada nisso. É muita Porque toma coisa, um né? para não sei o que, um para não sei o que, e esse outro um para controlar esses dois, então esses dois não têm que estar lá. Então desconfie. Se tem mais de 3 medicações, desconfie, né? É muita coisa. Agradecer sempre o seu carinho com a associação, seu Imagina. cuidado com a associação, Eu que né? agradeço, Você não carinho. mede esforços para capacitar profissionais da aspas, né? Gostaria de deixar isso aqui bem claro. Sim, As pessoas que sempre. nós convidamos para poder fazer parte dessas lives são pessoas que contribuem com a aspas voluntariamente, né? Em qualquer situação eu grito Silvana, Silvana me ajuda aqui, né? Assim com a Juliana, com a Marina, assim com as pessoas que contribuem com a gente voluntariamente. Agradeço imensamente, Silvana, todo o seu carinho, cuidado, né? E por sempre incluir a aspas aí no seu colo, que eu acho que Imagina. é uma forma tão carinhosa que você tem com a gente desde o comecinho. Você participou de toda a Claro, com historiazinha da certeza. aspas. Com certeza. Agradeço imensamente por todo o seu A aspas apoio. é o meu bibelô também, pode ter certeza disso. Eu sei. Eu sei. Ô, Silvana, obrigada. O pessoal, Obrigada a você. quem quiser fazer ainda alguma pergunta, tá? Eu vou deixar só aqui para vocês o nosso telefone de contato, é 32 98851 3391. Quem precisar falar com a Aspas, quem quiser, né, se associar, ser sócio contribuinte, quem quiser começar a fazer parte do grupo de pais para Isso. poder ficar mais perto da associação e quando a gente começar a atender efetivamente os meninos, estar mais próximo de nós já. Né? Dentro do grupo de pais, a gente tem atendimento psicológico para os pais, nas duas universidades, tanto na UFSJ quanto no Unipitã. Então, assim, quem quiser participar, é só entrar em contato no telefone com a gente. Quem quiser contribuir com a Aspas mensalmente, a gente também, nesse número, também faz o cadastro mensal. Tá? Queria agradecer imensamente, Silvana, mais uma vez, a sua Eu que disponibilidade agradeço. de vir aqui falar de autismo para a gente. Eu que agradeço, Daniele. Você também Um beijo sempre grande. apoiando a gente, tá? É Então, eu vocês que que tenho nos que agradecer. apoiam. Eu que tenho que agradecer. Obrigada. Posso repetir, sim, Tina? 32 é o DDD, né? 98851 3391. Tá bom? Um beijo, boa noite, Silvana. Obrigada. Boa noite. Tá Tchau, com gente. Deus. Obrigada, Tchau. viu? A todos vocês que participaram. Obrigada, pessoal. Obrigada, Nicole.